E o tema da mensagem hoje é Elias e os desertos da vida. A Bíblia não diz sobre a antecedência de Elias, onde é que ele veio, como é que era sua vida. Apenas diz que ele era Elias o Tesbita, em outras traduções Elias de Tisbe. Elias ele era um homem simples, não tinha o melhor terno, não tinha gravata, não tinha sapato de bico fino, ao contrário de muitos pregadores de hoje. Mas Elias tinha a presença de Deus, porque para Deus não importa de onde nós viemos, para Deus importa é quando nós ouvimos o chamado, para onde nós vamos, quando nós escutamos a voz do Senhor. Não importa de onde você vem, meu amado, se o Senhor te escolheu é porque Ele tem um grande propósito na sua vida, e se você for fiel, as promessas do Senhor vão se cumprir. Amém? Então Elias vai e fala com Acabe. Elias, vá até Gileade, vá falar com Acabe, porque algo está acontecendo com o meu povo. Irmãos, antes de Deus operar um juízo sobre uma nação, sobre um povo, Deus ele sempre envia uma mensagem, um profeta, um mensageiro. Deus não derrama juízo sem avisar antes, sem dizer para o povo, vocês têm a oportunidade de se render, de se arrepender, de retornar aos meus caminhos, porque Deus é um Deus de justiça, irmãos. E nós sabemos da história deste povo de Israel neste tempo. Acabe era filho do rei Onri, e Onri seus antepassados, seus reis anteriores, todos eles, irmãos, pecaram contra Deus. A história do livro de Reis vai falar de reis que reinaram e que não obedeceram a Deus. O pai do rei Acabe já era um rei mau, já era um rei que ia contra os mandamentos do Senhor. E naquele tempo a idolatria era muito grande naquela nação de Israel. Então Deus decide, lá do seu trono, tomar uma atitude, na esperança de tomar o seu povo para si novamente. E ele via esse profeta Elias. Elias ele é apresentado num cenário, irmãos, de tamanha idolatria, de tamanho pecado, um cenário onde o povo de Israel estava corrompido e já não mais ouvia a voz do Senhor. Então naquele tempo, este rei Acabe, a história diz que ele se ajuntou com uma moça, filha do cão, chamada Jezabel. Essa moça, o reinado ao qual ela pertencia com seu pai, eles adoravam a dois deuses principais. Ela servia a deusa Aserá, ou Azerá, a deusa da fertilidade, mas também a deusa da prostituição, ao qual essa filha desse rei praticava. Jezabel era mulher perversa, e ela utilizava dessa prostituição para ganhar reinos, irmãos, para atrair a atenção de príncipes e de reis. E Acabe, e nós sabemos que ele se junta com Jezabel. E a partir daí, o rei Acabe, que antes adorava a Deus, que antes praticava os sacrifícios até mesmo ao Senhor, agora ele manda construir naquele lugar em Israel uma estátua da deusa Aserá, estátuas dos deus Baal. E esse Deus para aquele povo pagão era o Deus da Deus da agricultura, Deus da esperança, Deus do sol, Deus da chuva. Era o Deus que para eles trazia sustento naquela terra. E então Elias ele é enviado
afrontar aquele povo. E hoje eu quero começar na introdução dessa mensagem. Nós vamos, aqui ao decorrer da palavra de Deus, entrar juntamente com Elias, como eu falei, no deserto. E na verdade eu quero falar hoje à noite sobre 2 desertos. O deserto que Deus manda Elias entrar, e o deserto que Elias entra pela sua própria vontade. Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor diz para Elias: ó Elias, aqui não vai chover mais, nesta terra vai haver seca. Havendo a seca, vai faltar alimentos, vai faltar provisão. Então Elias, saia daqui e vai para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Elias foi segundo a palavra do Senhor. E naquele lugar o Senhor diz: ó Elias, para onde você vai? Eu já ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Irmãos, esse é o deserto ao qual Deus nos coloca. Esse é o deserto ao qual Deus permite que nós venhamos a entrar. Quando Deus permite nós entrarmos num deserto, é porque Ele já sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. Então pode confiar, irmãos. Se Ele te mandar ou te permitir entrar num deserto, é porque Ele já ordenou a anjos, Ele já ordenou a pessoas que vão te sustentar nessa caminhada, nesse deserto. Se Ele te mandar ir, somente vá. Porque se o Senhor, imagina, Ele ordenou a corvos que sustente Elias. E esses corvos, eles trariam pão e carne para Elias. Corvo, ele se alimenta de carne. Essa carne não deveria nem ter chegado. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas. Aqui o Senhor já vai mostrando para Elias que o poder sobre a natureza não está em Baal. O poder está naquele que criou os céus e a terra. O nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Passado alguns dias o ribeiro secou. E Elias ficou ali de novo. E agora, o que vai acontecer? Pois segundo a palavra do Senhor, não haveria chuva até que o Senhor ordenasse de novo. E a palavra do Senhor vem a Elias dizendo: levante-se de novo e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Veja bem, novamente, irmãos, mais uma vez, ali eu ordenei a uma viúva que dê comida a você. Elias então vai, chegando na casa daquela viúva, ele diz para ela: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E nós sabemos da história que aquela viúva, ela deve, eu estou conjecturando aqui, que ela deve ter baixado a cabeça, murchado o seu semblante, e dito para Elias: olha Elias, eu tenho só um pouquinho de azeite, eu tenho só um pouquinho de farinha aqui, eu tenho só um restinho de comida, Elias, e esse restinho eu vou fazer para mim, para o meu filho, nós vamos comer, mas depois nós vamos morrer de fome. E se nós parar para analisar, ela mesma já disse que depois de ela comer aquela pouca refeição, eles já iriam morrer de fome. Então qual seria a diferença então de ela fazer aquele pão, dela fazer aquela obra, dela ajudar aquele homem antes de morrer? Se ela disse que ela ia morrer de fome igual, então por que ela já não fez de cara? Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tinha um propósito na vida daquela mulher. Não foi à toa que Deus enviou Elias àquele lugar, irmãos. Às vezes, olha só, às vezes a gente entra num deserto, irmãos, e a gente conhece novas pessoas nessa trajetória. Elias nem imaginava dessa viúva, mas através desse deserto, através dessa atitude, Deus permitiu que Elias fosse até a essa pessoa, a essa viúva, a pregar a ela a palavra de Deus, a mostrar a ela o poder de Deus. E essa viúva, ela tem medo e ela diz: eu tenho só um pouquinho, eu tenho só um pouquinho. E Elias diz:
não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça para mim. Ou seja, antes de a gente querer fazer algo para nós, para nossa casa, de nós pensarmos em nós devemos pensar primeiro em Deus, pois para Ele é todas as coisas. As primícias, as primeiras coisas pertencem ao Senhor. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e aí então as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Deus, irmãos, ela fala. Não ouve quem não quer, aleluia. E Elias disse para ela: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre essa terra. Talvez para aquela viúva, o pouquinho que ela tinha não servia, talvez para matar a fome de Elias. Ela não sabia como Elias estava vindo, qual era o tamanho da fome dele. Talvez para aquela viúva, aquele pouquinho não ia agradar a Deus. Mas veja bem, irmãos, o pouquinho que a gente tem, se a gente der esse pouco, mas der com amor, com vontade, e der primeiro para Deus vai ser muito, irmãos. Com aquele pouquinho, Deus vai multiplicar e fazer muito mais. Mas nós devemos confiar no Senhor. E mediante essa palavra, a viúva, ela fez segundo o que Elias disse. Mas veja bem, irmãos, neste momento parecia que estava tudo maravilhoso na casa daquela viúva. E então seu filho estava adoecendo, a doença se agravou, e aquele filho morre aos braços daquela viúva. Até Elias chegar, aquele filho não tinha falecido, a doença não tinha agravado. Mas quando Elias chegou, a doença agravou e o filho morreu. Ela pensou: o que eu fiz para você, homem de Deus? Você vem aqui para trazer à memória a minha iniquidade, ou seja, os pecados que eu sei que eu cometo, e matar o meu filho? Irmãos, veja a fé dessa mulher. Ela não tinha fé. Elias falou com ela, ela entregou o pão primeiro para Elias, e houve a multiplicação. A sua fé é renovada. Mas de repente, no meio dessa bênção, acontece uma tragédia. O seu filho vem adoecer e morrer. E novamente essa mulher se abala. E sem pensar, ela culpa Elias. Irmãos, veja bem essa história, irmãos. Lembra que ela disse no começo: eu e meu filho vamos comer esse pão e vamos morrer. Para ela, eles já estavam condenados à morte. O filho dela já estava morto. Ela já não tinha mais solução para a vida deles. E a Elias aparece na vida dela, através do poder de Deus, faz a multiplicação, mostrando para aquela mulher aqui, porque aquela mulher também era pagã, mostrando para ela o poder do verdadeiro Deus, o Deus ao qual Elias servia. Mas o seu filho morre, e ela desvanece de novo na fé. E assim somos nós na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós estamos chorando, deprimidos, angustiados, com tantos problemas em nossas vidas, como a gente sabe que acontece. Aí o Senhor manda um profeta, manda um vaso, algo acontece na nossa vida e nós somos renovados novamente. E aí a gente acha que tudo está bem, mas de repente algo acontece de novo na nossa vida, dentro da nossa casa. E nós, como falhos e pecadores, imediatamente nós culpamos a Deus. Nós vamos para o joelho, e ao invés de orar de novo e pedir: Senhor, me dê a provisão de novo, Senhor, faz um milagre de novo, Senhor, restaura de novo, Senhor. A gente dobra o joelho e diz: por que, Senhor? Por que, Senhor? Estava tudo bem, por que desandou tudo de novo, Senhor? Irmãos, a dor faz parte do propósito. A dor faz parte do amadurecimento na vida do crente. Quando Deus nos coloca no deserto e permite a gente caminhar naquele deserto, ainda que tenhamos fôlego, um restinho de fôlego, ainda que tenhamos que se arrastar, que não venhamos a desistir e a parar no meio do caminho.
Aleluias. Porque há um propósito quando Deus mandar. Quando Deus mandar, vai. Porque Ele tem algo além do que os nossos olhos podem enxergar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Elias ali, imagina, irmãos, imagina a aflição de Elias, e agora? Mas eu creio que no momento Elias, tão cheio da unção e do poder de Deus, ele diz àquela viúva: dá teu filho para cá. E ele ora ao Senhor 3 vezes, se debruça em cima do filho, e a palavra diz que o Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida do menino foi restituída. E após passar isso, olha que a viúva diz: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vai dizer que não é assim conosco, irmãos? Às vezes um milagre pequeno de nós estarmos respirando, às vezes um milagre pequeno de a gente ir e voltar ao trabalho, às vezes um milagre pequeno de a gente poder, com 5 ou 10 reais que nós temos somente, de poder ir no mercado comprar um pão para tomar um café, a gente não dá valor. A gente quer um milagre mirabolante, a gente quer que Deus, mude totalmente o cenário. Essa mulher, ela só creu no Senhor quando ela viu a vida do seu filho sendo restituída. Aleluia, glória a Deus. E a passagem continua. A missão de Elias não acabou, estava só no começo. Então o Senhor manda Elias se encontrar com o rei Acabe. E Elias, então, ele lança um desafio ao qual nós conhecemos, o desafio do Monte Carmelo. Elias diz para Acabe: Acabe, hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Junta lá teus profetas de Baal e Aserá, vamos para o monte, que eu irei com o Senhor lá. E eles foram, subindo ao Monte Carmelo. E a palavra de Deus diz que estava lá 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. Jezabel não estava, mas estava lá Acabe, estava lá os soldados, estava Elias e o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel não subiu lá para ver a vitória do Senhor, o povo de Israel não subiu lá para adorar o Senhor. O povo de Israel foi lá com dúvida, para saber o que ia acontecer, para saber qual lado ia vencer. Veja bem, irmãos, como estava aquela nação. Elias, ele se aproxima do povo e ele faz uma pergunta muito importante: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Em outras traduções diz: até quando vocês ficarão cocheando entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se é Baal, siga ele. E o que o povo fez? Não disse uma só palavra. Irmão, o povo perdeu o temor a Deus, não conseguiu nem dar um glória a Deus, nem falar nada. Eles estavam tão incrédulos naquele momento que eles não disseram uma só palavra. Cochear em 2 pensamentos é como um manco, uma pessoa que tem problema na perna. Ora ela caminha e dá um passo para a esquerda, ora ela caminha e dá um passo para a direita. Ela não se define, ela não consegue andar em uma linha reta. Ela caminha para um lado, outra hora a perna puxa para o outro. E era isso que Elias estava dizendo. Um povo idólatra, o povo de Israel, que no passado servia ao Senhor, estava cocheando. Uma hora pendia para o lado de Baal quando era agradável a eles, não sei de que forma. Outra hora ele pendia para o lado de Deus quando precisavam de um milagre. E hoje em dia não é diferente, nós estamos na semana da Páscoa, irmãos. Nesses dias, irmãos, até hoje, até amanhã nós celebramos, irmãos, a morte de um cordeiro e não a vida de um coelho. Nós celebramos a cruz do Calvário, lembramos da cruz do Calvário e não de ovo de Páscoa. E até hoje o povo continua cocheando em 2 pensamentos. Ainda há crente hoje em dia que está comemorando festa de Páscoa e não vem no culto, não vem na igreja.
E depois, quando entram para o deserto, querem clamar a Deus. Não há mais tempo para ficar cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, se você aceitou a Jesus, se você virou cristão, vá servir ao Senhor. Mas se o seu coração ainda está pendido para o lado do mundo, das tradições humanas, fique no mundo. Porque naquele dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Serão passados pelo fogo, pela prova. E o que sobrará deste povo? Aleluia. Glória a Deus. Elias então começa. Ele diz para os profetas de Baal: traga um novilho, né? Monte o altar de vocês aí e pode começar a fazer o sacrifício. Eu vou juntar depois o meu altar, vou trazer o meu novilho. E o Deus que responder dos céus com fogo, responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E a palavra vai dizendo, né, ao decorrer dos versículos, capítulo 18, versículo 28 diz assim: e eles clamavam em altas vozes, e cortavam-se com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram, até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, não houve resposta, e não houve atenção alguma. Por que será? A Bíblia diz que Deus está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas como eu vou adorar um Deus em verdade se o Deus é falso? A adoração daquelas pessoas e do povo de Israel era uma adoração falsa, porque só pode ser Deus se Ele for onipotente, onisciente e onipresente. Um Deus de estátua que não sente, que não vê, que não olha, que não fala, é um Deus falso. Por isso a palavra de Deus diz: não houve voz, não houve resposta, não houve atenção alguma, porque a adoração não era em espírito e em verdade. A adoração era uma adoração falsa. E eu não sei como você chegou até aqui, mas nós devemos ser adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Porque aquele que não adora o Senhor em verdade, que tem uma adoração falsa, irmãos, que vive de aparência, esse está fazendo como os profetas de Baal pagãos estão fazendo. E eles vão e tentam, se dilaceram, cansados, não acontece nada. Aleluia. Pode botar a foto lá para mim, Rafa, do tabernáculo. Aí Elias, na autoridade do Senhor, ele chama mais perto o pessoal e diz: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Olha que detalhe interessante, irmãos. Ele pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, a quem tinha vindo a palavra do Senhor. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Então botou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E aí, abusadamente, Elias diz: tragam cântaros de água. Pode molhar o novilho, molha a lenha, molha tudo, porque eu sei o Deus que eu confio. O Deus que eu confio pode estar molhado, pode estar chovendo. Se Ele quiser fazer cair fogo do céu, Ele vai fazer. O Deus que tu crê, irmão, que tu confia, se Ele quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. Se você estiver passando no deserto, seja o tamanho da prova que for, se você confiar e Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque Deus não depende de mim nem de você para operar maravilhas. Glória a Deus. Eu coloquei a imagem ali para que os irmãos possam entrar juntamente comigo na mensagem. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras. Cada pedra era uma das tribos de Israel. No tabernáculo, no deserto à noite, a coluna de fogo servia para aquecer e iluminar o povo de Israel. E ao redor daquela coluna de fogo, as 12 tribos ficavam, ao redor daquela coluna. E ali no centro era o tabernáculo, onde estava a presença de Deus. Por que Elias faz isso? Elias pega uma pedra, Efraim. Ele vai lá e pega outra pedra, Manassés. Outra pedra, Gade, Simeão, Rúben.
cada pedra representava uma das tribos de Israel. E com aquelas 12 pedras, ele forma o altar do Senhor. Sabe o que Elias está dizendo, irmãos? Lembra daquele louvor? Lembra da coluna de fogo, fui eu. Lembra da fumaça de glória, fui eu. Elias está trazendo de volta ao povo de Israel, lembrando que não é Baal que é o Deus do sol, como eles acreditavam, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da natureza. Ali Elias está trazendo de volta ao povo de Israel, que quem aquecia, quem fazia fogo era Deus, irmãos. Ele estava mostrando para o povo, ó, lembra lá do deserto, quando seus descendentes, quando seus pais se sentiam aquecidos, porque no deserto à noite é muito frio, é frio demais, e Deus é tão rico em graça, em amor e misericórdia, que Ele enviava aquela coluna de fogo para aquecer aquelas tribos. Aqui Elias está dizendo, lembra da provisão, lembra do maná, lembra das cordonizes que caíram para alimentar vocês, lembra do fogo, lembra da coluna da nuvem de glória durante o dia, porque o dia no deserto é muito quente, e Deus criou ali um ar-condicionado natural, levando o povo naquele caminho com uma sombra daquela nuvem da sua glória. Elias ali estava fazendo aquele sacrifício, levantando aquelas pedras pesadas, dizendo, povo de Israel, se volta para Deus. Lembre-se, quem fez todas as coisas foi Deus. Irmãos, é o momento da hora da igreja na face da terra, irmãos. Lembrar de quem fez todas essas coisas foi Deus. É chegada a hora da igreja voltar ao Senhor. É chegada a hora da igreja restaurar o altar para que a presença de Deus venha aparecer novamente. Os altares que o Senhor, que era adorado ao Senhor, o Deus de Israel, estavam todos destruídos naquele lugar em Samaria. Não havia mais altar a Deus. Antes havia as estátuas de Baal, altares a Baal. E Elias está dizendo, mostrando através da palavra, é hora de nós restaurarmos o nosso altar. Como está o meu e o seu coração perante ao Senhor? O nosso coração é o altar de Deus. Só há um jeito da presença de Deus queimar aqui dentro, como aquela coluna de fogo. É nós estarmos com o nosso altar, com a nossa vida diante do altar de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Elias faz ele se lembrar. E vai passando a história. E Elias faz uma oração, ó Senhor Deus de Isaac, de Abraão e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus, Israel, que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Entenderam, irmãos? Segundo a palavra de Deus nós podemos fazer. Primeiro vem de lá, para depois ir para cá. Nada nós teremos sucesso na vida se Deus não mandar primeiro, se Deus não tiver no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Responde-me, Senhor, responda-me para que esse povo saiba que Tu, Senhor, é Deus em Israel, e que Tu fizeste o coração deles voltar para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com seus rostos em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está na hora da igreja voltar a falar: só o Senhor é Deus. Está na hora da igreja se voltar para a palavra de Deus e reconhecer que só o Senhor é Deus. Não tem poder no homem, não tem poder em nós. Está na hora da igreja reconstruir o altar. Aleluia, quem traz a vitória, quem traz o milagre, quem traz o ar que o ser humano respira é Deus. E se Ele um dia decidir fechar as comportas dos céus, acaba tudo. Aleluia.
Então, passando a história, Elias diz a Acabe: suba, vá comer e beber, porque você já ouve o barulho da chuva. Lembra que Deus disse que ia voltar a chover? Acabe sobe e vai, subindo o Monte Carmelo. Então Elias, aqui é muito interessante, irmãos. Elias, ele manda um servo. Ele manda o servo ele ir. Vai e olhe para o lado do mar, para ver se encontrava alguma coisa ali. E ele diz: não vi nada. Então Elias diz: volte. E assim por 7 vezes. E na 7ª vez o servo disse, Geazi, né? Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. E em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Como eu disse antes, Deus não precisa de coisas mirabolosas para mostrar o seu poder. Uma simples nuvem era necessário para uma tempestade acontecer. Para Deus, um pouquinho do seu poder é suficiente para operar o milagre e mudar o cenário da tua vida. Como eu disse, a gente espera muitas coisas. Esse servo, ele foi por 7 vezes. Eu creio que ele foi 6 vezes e voltou para Elias. Vai, Elias, não tem nada lá. De onde é que está tirando chuva, Elias? E na 7ª vez ele vê aquela nuvencinha pequena. E nós, quantas vezes nós vamos para o joelho? Quantas vezes nós viemos no culto, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nada acontece. Aí você está indo já desistindo, com muita força, ainda na 6ª vez, esperando Deus falar contigo. Mas aí você não desiste, você vai até a 7ª vez. Porque o número 7 é o número da plenitude de Deus, é o número de Deus. E no 7 você vê um sinal. E aquele sinal para você é necessário. Aquele sinal para você de Deus, por mais pequeno que seja, não descarte. É o sinal que vai chover. É o sinal que pode chover bênçãos na sua casa, na sua família, no seu ministério e na nossa igreja. Aleluias. Aí nós entramos para a segunda parte da história. Elias, ele entra no deserto por si próprio. Capítulo 19, Jezabel fica sabendo que todos os seus profetas morreram. E ela diz: que os deuses me castiguem se amanhã essas horas eu não tiver feito com a vida de Elias, né, o mesmo que ele fez com a vida de cada um daqueles profetas. Ou seja, Jezabel prometeu a morte de Elias. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Ô irmãos, Elias, através da palavra de Deus, operou aquele milagre. O fogo caiu, consumiu o holocausto. O povo reconheceu que o Senhor é Deus. Mas quando o povo diz, só o Senhor é Deus, logo em seguida o povo diz, a Bíblia diz, que cada um foi para a sua casa. Cada um foi embora. Irmãos, você já se sentiu assim? Às vezes você faz tanto por uma pessoa. Você ora por uma pessoa, para uma família. Você se sacrifica, irmão. E aí de repente você vê aquela pessoa abandonando o ministério, abandonando a igreja, abandonando o lar. Pai virando as costas para os filhos, filhos virando as costas para os pais. E aí você vê, poxa Deus, eu orei tanto, eu clamei tanto, eu pedi tanto, isso aconteceu. Talvez não seja só pelo medo de morrer que Elias foi para o deserto. Elias neste momento se sentia angustiado, irmãos. O tanto que ele fez para que o povo se voltasse para Deus. Agora ele olha naquele monte e não vê mais ninguém. Cadê o povo que disse só o Senhor é Deus? E nossa realidade está acontecendo isso nas igrejas, irmãos.
no mundo inteiro, irmãos. Quando há um grande evento, quando há uma coisa diferente na igreja, o povo vem, adora a Deus, mas acaba, cada um vai para suas casas, se esquece da palavra, se esquece do sacrifício dos irmãos, se esquece da provisão de Deus. É tempo de nós voltarmos a reconhecer o nosso Deus e restaurar os altares. Mas Deus, ele ainda tinha um projeto, um propósito na vida de Elias. E assim como João, lembra, exilado na ilha de Patmos, Deus apareceu para ele e abriu uma porta no céu, e João foi arrebatado. Quando todos pensavam que João tinha morrido, assim Deus tinha um propósito ainda na vida de Elias. Na nossa vida é assim, quando Deus tem um propósito, nós vamos continuar. Mesmo que seja trancos e barrancos, mesmo que Deus tenha que puxar nós pela orelha. Se Deus tem um propósito, a gente vai continuar. Aí Elias diz: basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e disse: ó Elias, levanta-se e come, Elias. O que é isso, Elias? Recém caiu o fogo do céu, tu já está aí desanimado, Elias? E tudo que eu fiz na tua vida, Elias? Tu era um Zé Ninguém, de Tisbé, ninguém te conhecia, Elias. E eu te fiz um profeta no meio do povo de Israel conhecido. E agora tu vai desistir por causa disso? Por causa de uma ameaça, de uma incircuncisa, de uma pagã? Às vezes não é assim, irmãos. No nosso trabalho, na nossa família, a gente crê na palavra do Senhor, a gente converte, a gente ouve alguma coisa, uma afronta, e a gente dorme. A gente se sente mal, angustiado, se reprime. Mas Deus é misericordioso, envia um anjo e diz: ó, levante e coma. Elias viu o pão assado, viu a brasa, um jarro de água, lembrando Cristo, irmãos, que é o pão da vida, que é a água da vida. Somente Cristo para nos fortalecer novamente. Mas Elias, ele volta a dormir. Poxa, irmãos, Deus envia um anjo, dá provisão para Elias. Elias estava cansado, hein? Ele volta a dormir. E eis que ele olhou e viu de novo, e mais uma vez o anjo levanta, toca nele e diz: levante-se e come, porque a viagem será longa. Então Elias comeu e bebeu. Veja bem, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Irmãos, nós comemos um café da manhã, um almoço, às vezes uma janta, e nós vamos trabalhar no outro dia, a gente está com fome. Se a gente toma um café da manhã cedo, de meio-dia a barriga está roncando. Com a força de uma só, daquela única refeição, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa, irmãos? Este é o maná do céu. Esse é o pão vivo que desce do céu. Essa é a palavra de Deus que nos alimenta todos os dias. Pode faltar comida, mas não pode faltar palavra, irmãos. A Bíblia, isso aqui, ó, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento que nos conduz, que nos dá força para seguir adiante. Elias continua. Mas Elias, em vez de continuar a seguir a Deus, ele entra numa caverna. Todos conhecem a história. E naquela caverna, eis que o Senhor estava passando, e passa um vento forte. Houve um grande terremoto. Houve um fogo, e a palavra de Deus diz que Deus não estava no fogo, não estava no terremoto e não estava no vento. Elias, ele desejava tanta morte que ele se enfiou dentro de uma caverna. Ele quis se esconder de Deus. Mas olha que Deus diz: o que fazes aqui, Elias? Deus não disse: o que fazes lá, Elias? O que fazes ali, Elias? Deus diz: o que fazes aqui, Elias? Porque antes mesmo da gente tomar as decisões erradas nas nossas vidas, antes mesmo da gente querer entrar no deserto e largar tudo, irmãos, antes mesmo da gente querer se esconder de Deus, Deus já está lá. Quando a gente pensar que está tudo acabado, Deus chega: o que você está fazendo aqui, irmão Tiago? O que você está fazendo aqui, Valdirene? O que você está fazendo aqui, Rafa? O que nós estamos fazendo aqui? Antes mesmo de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui. Ele já estava preparando. Porque a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3
reunidos em meu nome, lá eu estarei. O Senhor já estava te esperando, com um pão vivo, com a água da vida, irmãos, para te renovar, para te fortalecer, para te alimentar, para te voltar a caminhar nesse deserto, para você sair da caverna. Elias, você foi chamado para fazer fogo cair do céu, você foi chamado para fazer milagres, você foi chamado para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus. Irmão, você não foi chamado para se esconder numa caverna, porque não há como se esconder da presença de Deus todo aquele que tem um chamado. Você pode ir para o mais longe que for, Ele vai te buscar. E antes mesmo de você chegar lá, o Senhor já está lá te esperando com pão, com água, com provisão. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé, irmãos.